Imagens que começaram a circular em Ribeirão Preto ainda na noite de sexta-feira e ganharam força no dia seguinte mostram o prefeito da cidade, Duarte Nogueira, sentado com uma mulher em uma mesa de um resort na região de Araraquara, num dia em que a cidade que governa tinha abertura presencial proibida para restaurantes, bares e supermercados, entre outras atividades. Usando uma máscara no queixo, Nogueira foi flagrado por um hóspede do resort que o reconheceu. Crianças e demais hóspedes presentes ao estabelecimento também utilizavam máscaras e havia música ao vivo no local. Entre quinta-feira e esta segunda-feira, a cidade adotou o que a prefeitura classificou como fase restritiva emergencial, quase um novo lockdown, que fechou comércio, supermercados, os 4 shoppings da cidade, restaurantes e salões de beleza, entre outras atividades, e suspendeu o transporte coletivo urbano. Na entrevista à imprensa em que anunciou como ficarão as restrições para a cidade nesta semana, Nogueira confirmou que era ele nas imagens e pediu desculpas. Em maio do ano passado, aqui no programa, ele chegou a falar sobre a importância do uso de máscaras. Ou usar máscara ostensivamente. Quanto mais nós utilizarmos máscaras, menor será o contágio, e existe um ditado na medicina que diz sublata causa tolitur effectus, ou seja, suprima a causa que o efeito cessa. Também reclamou que não conseguia estabelecer medidas menos restritivas na cidade. Eu publiquei um decreto e a única excepcionalidade que ele tinha dentre as restrições do governo do estado, ou seja, ele era menos restritivo, era na questão de higiene e cuidados pessoais, liberando cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, depilação, coisas do dia a dia da sociedade como um todo. O Ministério Público entrou na Justiça, deu ganho de causa, recorri, tentando uma reconsideração, não consegui, agravei no Tribunal de Justiça, não consegui. Ou seja, tudo que os municípios quiserem fazer menos restritivos do que o decreto estadual, a Justiça vai derrubar. Começo essa mais uma vez com você, Fiuza, o que nos diz sobre esse episódio? Ele é um anjo, né? Ele é um anjo, são todos anjos. Daqui a pouco ele aparece aí criticando a Copa América, quer ver? Espera, quer dizer, esse aí não vai mais porque ele está um pouquinho envergonhado. Mas só um pouquinho, porque eu quero saber o seguinte, essas autoridades, elas estão impondo medidas drásticas, medidas de supressão de direitos basilares do cidadão, não é uma brincadeira. Elas não têm compromisso algum com essas medidas, está na postura dessas pessoas. O prefeito do Rio de Janeiro fechou a praia e apareceu numa rodinha de samba, num pagodezinho aglomerado, tranquilo. O grande problema para eles é o flagrante. Se não fosse o flagrante, estava tudo certo na política sanitária deles. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, de onde vem essa indulgência a essas autoridades que estão deixando claro que não estão preocupadas com a saúde de ninguém? Porque quem decreta uma medida sanitária e a contraria, mostra que não acredita nela. Eles estão fazendo política. Então, a minha pergunta é a seguinte, onde está a sanção a essas autoridades? Onde está o Ministério Público? Vou perguntar pela enésima vez. Onde está o Ministério Público? A Procuradoria Estadual, a Procuradoria Municipal, a Procuradoria Geral, tem autoridades na cara de vocês, escarnecendo da população, decretando medidas brutais, sem eficácia alguma. A Copa América, todos os envolvidos da Copa América, todos somados, não dão uma fração dos que andam aglomerados no transporte público na periferia de uma cidade como Rio de Janeiro ou São Paulo. E toda a totalidade dos participantes da Copa América terão um controle, um isolamento, uma possibilidade de fiscalização muito superior a uma muvuca no transporte na periferia das grandes cidades. Onde é que está o bom senso? Foi revogado pelo Supremo Tribunal Federal o bom senso? Então, é o seguinte, Vitor, ou esses picaretas, que isso aí é picaretagem, né? Ele explicou o quê, o Duarte Nogueira? Pediu desculpa só, mas não dá, companheiro. Não dá.
você está aprisionando a população na qual você manda e está fazendo o contrário. Então não dá para ser um pedido de desculpas. O que é isso aqui? Casa da mãe Joana? Então eu quero saber o seguinte: o que vai acontecer com essas autoridades que decretam medidas que não comprovam eficácia e saem por aí numa boa? Não foi o outro apareceu em Cancún, não foi isso? O outro foi em Miami. Lá o da Califórnia, no restaurante, numa boa. O que é isso? É um ano e meio já dessa hipocrisia. Ninguém preocupado com vidas. Mentira. Ninguém preocupado com vida nenhuma. Vocês estão fazendo política, vocês são ratos. Vocês são ratos de esgoto. Tá certo? É isso que vocês são. Quem finge estar salvando vidas, ou desvia dinheiro, ou contraria suas próprias medidas, é rato. Então, o que eu quero saber do Ministério Público é qual é o tipo de sanção para essas autoridades. Sabe por que a ênfase? Porque é muito tempo decorrido. E essas autoridades continuam com o chicotinho debaixo do braço. Elas são donas da situação. Que tem uma imprensa aí que sanciona. Desculpa, está desculpado, imagina, não está mais aqui, tudo certo. Pode ir lá, mas da próxima vez se esconde melhor. Senão aparece um hóspede e te fotografa. Você não tem vergonha não, companheiro? Você não tem vergonha dessa vida que você leva, não? Né? Dessa empatia que você finge ter? Então, eu estou perguntando ao Ministério Público, Procuradoria Municipal, Estadual, Procuradoria-Geral, vocês estão fingindo que não estão vendo isso? Ou vocês estão concordando com a demagogia fantasiada de combate à pandemia? Agora 7h17. Oceana, temos 3 minutos. Vitor, eu não vou nem usar os 3 minutos, porque o Fiuza, ele me representa, falou por mim, acho que por todos nós. Voto inteiramente aí com o relator. O Fiuza realmente é de uma inspiração tremenda. Eu acho que deu para ver nessa fala dele toda a indignação, não apenas dele, mas que o Brasil sente em relação a esse tipo aí de governante que tranca e vai para as ruas, que tranca e que continua com a sua vida aí cheia de privilégios e com dinheiro sempre na conta. 2 minutos para você, Zé. Olha, isso aí é tipo aquele filme, né, de tensão que diz o seguinte: fechou a cidade e foi para o cinema. Não se pode fazer isso. O que eu cobro, doutor Nestor, engenheiro agrônomo, é o seguinte: é coerência, nada mais do que isso. Se você prega, por exemplo, que a cidade deve funcionar, sua cidade é uma cidade grande, viu? 750 mil habitantes. É maior do que muitas capitais no Nordeste brasileiro. O interior de São Paulo é assim, né? É muito desenvolvido, 750 mil habitantes tem a cidade. Se você fecha, priva a cidade e vai para outro lugar, significa que você não acredita naquilo que você está fazendo. E hoje nós precisamos de líderes. O líder é muito importante porque estamos vivendo um momento de instabilidade econômica, social e psicológica. Esta pandemia abalou a todos nós, porque ninguém sabe exatamente onde estão os parâmetros. Então, é por isso que o líder se torna importante. Mas estou dizendo líder mesmo, de uma maneira muito total. Conheço o Nestor Duarte, daqui de Brasília, foi deputado federal, líder, uma pessoa sensata, né, eleito aí. O que a gente critica, o que eu critico, é exatamente esta incoerência. Então, se ele tivesse durante todo o tempo dizendo, olha, nós precisamos fazer a cidade funcionar, não podemos nos trancafiar e pronto, aí ninguém iria se incomodar com isso. Mas o que a gente critica, o que a gente acha estranho, é que outros fiquem trancados e que você saia para um resort. Não é questão de pagar ou não pagar com o meu dinheiro ou o dinheiro de outrem o resort, é porque mostra que você, como líder, não está desenvolvendo a sua função. Então, em resumo, é isso. Faça o que eu falo
e não faça o que eu faço. Nós estamos vivendo uma aprovação histórica, e essa aprovação exige que todos os líderes tenham decência e acreditem no que falam e no que fazem, né? Bom, e você que está aqui nos assistindo, não esqueça de participar da nossa enquete, hein? A pergunta segue no ar, lá no portal da Jovem Pan, é sobre a troca de partido do presidente Jair Bolsonaro, sobre o futuro partidário do presidente. Hoje, como nós informamos aqui agora há pouco, o presidente Bolsonaro recebeu a visita do presidente do Patriota, partido que ontem recebeu a filiação do filho dele, senador Flávio, e agora Bolsonaro foi oficialmente convidado também a integrar o Patriota. E por isso a nossa pergunta é, você acha que o presidente Jair Bolsonaro também deveria se filiar ao Patriota? Sim ou não? A pergunta fica no ar, lá no portal da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. E você pode dar a sua opinião também pelo nosso WhatsApp. Grave um vídeo, mande pra gente. Nosso número é 11 931 17 0620. Deixe sua mensagem, seu recado aqui pra gente. No final do programa, a gente roda alguns dos vídeos que chegaram. Recebemos de volta agora também quem nos ouve pelo rádio, depois de um rápido intervalo, aqui nas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Seguimos falando sobre o caso do prefeito de Ribeirão Preto, que foi flagrado sem máscara em um resort, depois de decretar medidas restritivas na cidade. Augusto. Ele até começou bem, né, o Duarte Nogueira. Ele deu uma entrevista aqui ao nosso programa. Foi o primeiro prefeito a se insurgir contra as medidas autoritárias, né, do governador João Dória. Foi o primeiro. De repente ele começou a recuar, ficou igual aos outros e vem agora nesse mais do mesmo. Aí é lockdown, aí não dá certo, outro lockdown, etc, etc. Essa história, da mesma forma, o Dória vai para Miami depois de fechar São Paulo e o prefeito deixa de usar máscara depois de exigir o uso da máscara. O que disse o Fiuza também me representa, é isso tudo, eu assino embaixo, só acrescento o seguinte, além dos que ele mencionou, está na hora aí do povo cobrar os deputados estaduais, os vereadores, que tem que examinar a roubalheira nas cidades, os deputados estaduais nos estados. Já tem mais de 200 pontos aí de infecção de roubalheira já apontados aí pelo governo federal que localizou. Tem muito mais ainda que vai aparecer. E, sobretudo, o povo tem de cobrar a si próprio, porque todo país, ele acaba sendo o que o povo quer que seja. Então, o povo brasileiro, tá, como morador da sua cidade, depois como morador do estado, né, depois como brasileiro, ele tem de cobrar, tá, dessa gente, porque o Brasil só vai mudar se o povo deixar claro a todos eles que tem que mudar, porque senão mudam as representações políticas. É hora de tirar essa turma toda do nosso caminho, porque senão o Brasil não avança.